Pois bem, senhores, retornando às nossas dicas rápidas de direito penal militar para o provão aí, né? A prova final, tá bom? Abrir aqui o material para os senhores, para a gente continuar a nossa revisão, tá bom? Aqui o nosso assunto, resumo para a prova de direito penal militar. Nós havíamos parado, pessoal, no artigo 47 do Código Penal Militar, tá certo? Ou seja, situações que não serão consideradas como elementos constitutivos do crime. Terminamos isso aqui, vamos para agora 3 súmulas importantíssimas do STJ, tá? A súmula número 6 fala dos delitos de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar. Se o delito de trânsito envolve o acidente, né? Envolve viatura da Polícia Militar, significa que a competência para processar e julgar esse crime será da Justiça Comum, tá, pessoal? Delitos de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, a competência é da Justiça Comum, salvo, né, quando o autor e vítima forem militares, tá certo? Ou seja, o militar dirigindo uma viatura atropela e mata outro militar, esse crime será julgado na Justiça Militar, somente nessa situação. Nas demais situações, a competência da Justiça Comum. Ou seja, nas demais situações que não envolva autor e vítima sendo militares, né, vai para a Justiça Comum, tá? A súmula 75 também diz que é competência da Justiça Comum apurar e julgar os crimes de facilitação de fuga de preso e de estabelecimento prisional. Ou seja, se o preso fugiu do estabelecimento prisional, pessoal, e o militar estadual fazia a guarda externa, a competência para julgar, para apurar, né, em julgar esse crime de facilitação de fuga de preso é também da Justiça Comum. Indo mais à frente, a súmula 172 do STJ também diz que é da competência da Justiça Comum processar e julgar o militar por crime de abuso de autoridade. Ou seja, se o militar comete um crime de abuso de autoridade, ainda que em serviço, esse crime vai para a Justiça Comum, tá certo? Então, 3 súmulas importantíssimas para você estudar para a prova. Nós temos esse quadro esquemático fazendo a diferenciação de crime propriamente militar para crimes impropriamente militar. O crime propriamente militar, pessoal, a dica é essa, ó. O crime é propriamente militar quando ele só tem previsão no Código Penal Militar. Se ele tiver previsão no Código Penal Militar e em outras leis penais, esse crime não é propriamente militar, tá certo? Ou seja, se ele tiver previsão no CPM e no CPB, Código Penal Brasileiro, esse crime é impropriamente militar. O crime propriamente militar é um crime essencialmente militar, ou seja, a sua essência é de militar. Exemplos: deserção, abandono de posto, dormir em serviço, são crimes essencialmente militares. O crime impropriamente militar, ele é acidentalmente militar, ou seja, tem que acontecer alguma circunstância, alguma situação para que ele seja crime militar, tá certo? Normalmente, ele não tem essência de crime militar, ele é acidentalmente militar. E por último, tem um comparativo aqui que eu não concordo muito, mas está na sua apostila. Diz que o crime propriamente militar só pode ser praticado por militar da ativa. O crime impropriamente militar poderia ser praticado por militar da ativa, militar da reserva, né, o inativo também, o reformado e ainda pelo civil, tá certo? Então, o crime de violência contra o superior, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber, pessoal, que essa violência ela tem que ser física. O crime de violência contra o superior é um crime propriamente militar, tá certo? Que tem como autor, né, como sujeito ativo, o militar inferior e hierárquico, como sujeito passivo, a administração militar, e sujeito passivo indireto, ou seja, em segundo plano, é o superior que sofre a violência. Essa violência tem que ser física. O objeto jurídico defendido por essa conduta é o que, pessoal? É a hierarquia, né? A hierarquia militar, tá certo? Aqui no caso aqui, a autoridade e a disciplina militar. Ou hierarquia militar, né? A autoridade e a disciplina militar. Crime de desrespeito e desacato. Aqui é uma tendência natural da gente confundir. O crime de desrespeito, você tem que lembrar que ele é um crime subsidiário. Ou seja, só será considerado desrespeito a superior quando outro crime não puder ser considerado, tá certo? Se não constituir crime mais grave. É uma subsidiariedade expressa. O crime de desrespeito a superior protege o que? A autoridade e a disciplina militar, enquanto o crime de desacato protege a administração militar. São crimes que estão em títulos diferentes, tá? Desrespeito a superior tem como objeto jurídico a disciplina e a autoridade militar. O desacato a superior tem como objeto jurídico a administração militar, tá bom? Desrespeito a superior só se configura na presença de um terceiro militar. Precisa da presença de um terceiro militar. O desacato não. Só 2 militares estaduais já configura o crime de desacato. Tem também aqui um tipo específico no crime de desacato,
que diz assim, ó, desacatar superior, ofendendo a dignidade ou decoro, ou diminuindo, né, deprimir-lhe, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, diminuir a autoridade. Então tem esse resultado previsto aqui, ó, procurando ofender a dignidade ou decoro, ou deprimindo-lhe a autoridade, tá certo? É um crime mais grave, a pena é maior, reclusão até 4 anos, né? Tem como sujeito ativo aqui o desacato superior, o militar estadual ou federal, né? Que seja inferior hierárquico. Tem como sujeito passivo a administração militar e, em segundo plano, o superior, que é desacatado, tá certo? Para terminar, a diferença entre crime de recusa à obediência e crime de desobediência. Recusa à obediência é mais específico, pessoal. Essa ordem dada aqui é inerente ao serviço. É matéria de serviço, que está prevista onde? Em lei, regulamento ou instrução. Se essa ordem dada está prevista em lei, regulamento ou instrução e você desobedece, comete o crime de recusa à obediência. É um crime propriamente militar que tem como objeto jurídico, não a administração militar, a autoridade e a disciplina militar, tá certo? O crime do artigo 163 tem como objeto jurídico a autoridade e a disciplina militar. Já a desobediência não, é um crime contra a administração militar. E essa ordem que é dada, ela tem que ser legal, mas é uma ordem genérica, tá certo? É uma ordem que não está prevista em regulamento, instrução ou lei, tá certo? Não é uma lei, não é uma norma relativa ao serviço. É uma norma de ordem geral, mas que é uma ordem legal. E quando você desobedece, comete o crime de desobediência. É um crime que visa proteger a administração militar, ou seja, tem como objeto jurídico a administração militar. Portanto, terminamos por aqui. Muito boa sorte aí na sua prova, tá certo? Eu acho que esse resumo aqui deu para dar uma memorizada, né? Uma refrescada aí na sua memória a respeito das disciplinas dos assuntos que nós vimos na disciplina de Direito Penal Militar. Um forte abraço.